Tudo bom, meus amigos do primeiro ano? Como é que estamos? Da nossa continuidade ao estudo de filosofia grega, não é isso? O livro está aqui na minha mão, claro. E onde é que a gente está? Onde a gente parou na última aula, falando sobre os atomistas. Né? E aí, esse capítulo da unidade 1, o capítulo 1 também, ele termina com um assunto chamado a virada humanística. É nessa página aqui linda, onde há a Acrópole grega, não é? Com o templo dedicado a Palatená, a deusa protetora, a deusa padroeira de Atenas. O texto prepara o capítulo 2. Então, vamos a ele, não é? A virada humanística. E aí se fala dos sofistas, que eram professores particulares, educadores da juventude rica, que pretendia ingressar na política e que precisava de aprender oratória, falar bem, e retórica, argumentar bem. É também o período que vai conter um camarada chamado Sócrates, que é muito importante para a filosofia. Não? Então, o texto que vocês devem ler, né, se fala de Sócrates e dos sofistas. Muito bem. Virando a página, começam as atividades. Primeiro vem um texto complementar, não é? De Arnold Long. O texto abaixo diz assim: as limitações do termo pré-socrático. Discute em linhas gerais as impressões do consagrado termo pré-socrático, que a gente usa tanto. Eu prefiro, já disse a vocês, período cosmológico do que pré-socrático. Mas, enfim, vamos lá. O texto diz: até agora tenho evitado chamar os primeiros filósofos gregos pelo familiar, pelo conhecido, pelo usual nome de pré-socráticos. A palavra tornou-se corrente nas línguas modernas após o erudito alemão Hermann Dillus empregá-la há cerca de 100 anos. Na verdade, 110, 115 anos atrás. Como título de sua extraordinária coletânea de evidências a respeito da filosofia grega em seus primórdios. Desde então, desde Hermann Dillus, que esse nome se tornou comum e todo mundo passou a usar isso daí. Né? Supõe, né, que os pensadores cronologicamente anteriores a Sócrates teriam uma unidade de pensamento. Né? Na verdade, alguns dos que a gente chama pré-socráticos conviveram com Sócrates. Eles já velhos e Sócrates mais novo. O texto continua, já no seu segundo parágrafo. Ao representar os primeiros filósofos gregos como conceitualmente ou metodologicamente pré-socrático, tendemos a ignorar ou marginalizar, a gente despreza o interesse desses filósofos por tópicos tais como ética, psicologia, teologia e a teoria do conhecimento, que a gente chama epistemologia. Visto que Platão jamais cita Demócrito, é fácil esquecer que Demócrito foi contemporâneo de Sócrates. O atomista Demócrito é contemporâneo de Sócrates. E por que Platão ignora Demócrito? Porque Platão não está interessado em teoria atômica. Porque a teoria atomística atrapalha as ideias dele. Então Platão inteligentemente ignora aquilo que pode atrapalhar a sua concepção de universo, de matéria. Seguindo, o rótulo pré-socrático é ainda enganador por seu caráter geral. Coloca no mesmo balaio, né, dentro do mesmo lugar, um monte de pensadores que não têm proximidade entre si necessariamente. Não é isso?
Muito bem. É interessante que você leia esse texto. Eu já pontuei algumas ideias aí, que é exatamente para você poder desenvolver. Alves, por que ler o texto complementar? Porque você sabe que questões do vestibular, do Enem e do SSA são tiradas de textos. Então, quando você conhece o texto, quando você andou pelo texto, viu o comentário que Antônio Alves, seu professor, fez sobre o texto, você já tem uma ideia do que ele é. E em vez de gastar 3, 4 minutos para resolver uma questão, ao ler, eita, aquele texto que Alves falou, assim, dizendo que, né, havia interesse do pessoal de Sócrates, de Platão, em ignorar os pré-socráticos, você já vai na alternativa certa. Você vai gastar só 1 minuto para responder uma questão. E vai poder gastar mais tempo naquelas questões mais difíceis. Então, fazer essas atividades do livro é muito importante. É fundamental, porque você, não é, vai treinando o seu pensamento para chegar rapidamente às alternativas que respondem à questão. E ao mesmo tempo, e isso sim é que é mais importante para o resto da sua vida, você aprende a pensar. E você vai pensar para o resto da vida. O SSA são 3 anos. O Enem, 1 ano só. Mas a sua racionalidade vai acompanhar você para o resto da vida. Quanto mais você aprofunda as atividades, faz os exercícios, mais você aprende. Na página seguinte vem atividades aí. Fixar conhecimentos. 5 questõezinhas básicas, diretas, objetivas. Diferencie narrativas míticas de investigações filosóficas. Eu vou dar uma diferença só, você procura as outras. O mito, ele procura explicar pelo sobrenatural, pelo mágico, pelo religioso, pelo assombroso. Enquanto a investigação filosófica procura explicar tudo que existe pela razão. Não apela para a fé, não apela para o sobrenatural. Pronto. 2. Por que os primeiros filósofos eram chamados de físicos ou filósofos da natureza? Cosmológicos. Porque o interesse deles era descobrir a substância, o elemento básico, arquê, que existisse na natureza, physis, formador de toda a matéria do universo, cosmos. Pronto, são essas 3 palavrinhas. Arquê, physis e cosmos. Físicos, porque se interessavam pelo, né, o elemento que formaria tudo que existe na natureza. Diferencie cosmogonia de cosmologia. Cosmo terminou em gonia, tem a ver com sobrenatural, com mítico, mágico, religioso. Terminou em logia, é uma investigação racional. Cosmogonia, mito. Cosmologia, filosofia. Antropogonia, origem do homem, sobrenatural, mítico, mágico. Antropologia, estudo do ser humano do ponto de vista racional. Compare a filosofia de Parmênides e Heráclito. Parmênides, o ser, ontos, é imóvel. Heráclito, tudo está em constante movimento. Eu dei apenas uma comparação, tem mais, não é isso? 5. Os pluralistas gregos enfrentaram um grande problema filosófico. Explique as ideias que estavam em conflito e como eles lidaram com essa questão. Quem são os pluralistas? Você já sabe, Empédocles, Anaxágoras e atomistas. A questão era, desses pluralistas existe ou não existe o movimento? E em vez de dar uma resposta sim, não, eles mostraram que existe o movimento que faz com que as coisas mudem do aspecto externo. E existe a permanência do ser naquilo que é essencial, naquilo que não muda. Vou dizer de novo, dar o exemplo. Você
já foi uma criança recém-nascida. Você hoje, com 14, 15 anos, não é mais uma criança recém-nascida. Você não é mais aquele bebê, mas você continua sendo quem você é. Daqui a 15 anos você terá 30 anos. Seu rosto não é mais como o rosto de 15 anos. E muito menos como era o seu rosto de recém-nascido. Mas com 30 anos você continua sendo quem você é. Está percebendo? Houve uma mudança ao longo do tempo na sua estrutura física externa, mas há algo dentro de você, que a gente chama de essência, substância do ser, que não muda. Essa identidade, aquilo que faz com que você seja o que você é, ela vai atravessar o tempo, até quando você tiver a minha idade, 70 anos, ou chegar aos 90. Você continuará sendo quem você é, apesar de o aspecto externo, a massa corpórea, já não corresponder àquela pelezinha lisa, espichadinha do neném recém-nascido. Não é isso? Então, os pluralistas tentam encontrar uma solução para a questão da permanência e da mudança. Aí vem aplicar conceitos. Item 6. Atualmente a palavra mito possui mais de um significado. Além disso, existe uma ambivalência. Ambi quer dizer ambos, dois tipos de coisas. Uma ambivalência na forma como usamos o termo. Ou seja, existem pelo menos dois jeitos de você entender o que é mito. Ambi. Muitas vezes, ao empregá-lo, misturamos verdade com falsidade, crença com descrença, extraordinário com normal. Leia o que o historiador Paul Veyne, a gente escreve Paul Veyne, mas pronuncia Paul Veyne, diz sobre o assunto. O que é que Veyne vai dizer? Como é possível acreditar pela metade ou acreditar em coisas contraditórias? As crianças acreditam ao mesmo tempo que Papai Noel traz brinquedos pela chaminé e que esses brinquedos são colocados lá por seus pais. Então, acreditam em Papai Noel? Sim. E a fé dos Dorzé não é menos cabal. Dorzé é um povo, uma tribo dos etíopes. Aos olhos desses etíopes, comenta-nos o antropólogo Dan Spebar, o leopardo é um animal cristão. Os etíopes cristãos acreditam que o leopardo é cristão também, que respeita os jejuns da igreja copta. A igreja copta é a igreja cristã da Etiópia. É um dos cristianismos mais antigos que nós temos notícia. Só para você ter uma ideia, no ano 50, ou seja, uns 30 anos depois que Jesus morreu, já existiam cristãos na Etiópia, esse país do centro da Ásia, né? Observância que na Etiópia é o teste principal da religião. Mas nem por isso um Dorzé, um homem da tribo Dorzé, está menos preocupado em proteger o seu gado na quarta e na sexta dia de jejum. O leopardo é cristão, o leopardo jejua, mas por segurança eu vou ficar vigiando o meu rebanho, eu vou tomar conta do meu gado. Vai que um leopardo cristão resolve cometer um pecado, resolve desrespeitar o jejum e vai comer minha vaca, né, e vai devorar o meu boi, do que nos outros dias da semana. Ele acredita que os leopardos jejuam e comem todos os dias. Os leopardos são perigosos todos os dias. Eles sabem disso por experiência. São cristãos. A tradição garante. Os leopardos são cristãos. Mas por segurança, eu vou tomar conta do meu gado. Tá vendo? Existe um mito que você admite e com ele você convive. Mas no dia a dia, você percebe que nem sempre um mito responde às contradições. Muito bem, a partir do texto de Paul Veyne, considerando a ideia do mito como algo ambivalente, interpreta o texto. Acabei de dizer. Mesmo acreditando no mito, na prática você age como se aquela crença não existisse. Né? Isso é que é ambivalência.
Existem exemplos de sua experiência pessoal que apresentem como característica não seguir estritamente o registro lógico. Você sabe que não deve misturar bebida. Mas você já viu colegas, às vezes mais velhos, que resolvem. Aí toma uma lapada de uísque, aí toma gin, aí toma um energético, aí toma uma cerveja, aí vem um vinho safado, vagabundo desse que... Não vou dizer o nome para não fazer a propaganda. Aí ele toma também. Você está olhando e você sabe que aquilo vai dar errado. E ele sabe também que no dia seguinte ele vai amanhecer como se tivesse morrido, como tivesse sido espancado e torturado. Parece que haverá um trem dentro da cabeça dele, andando e batendo. Puxa vida, por que as pessoas fazem coisas erradas sabendo que vai dar errado? Né? Eu estou dando um exemplo. Aí vem o item 7, interprete textos filosóficos. Aí vem, esse texto, se eu não me engano, é de Nietzsche. É de Nietzsche. Né? É Nietzsche querendo justificar por que é que a gente tem que respeitar a ideia de Tales de Mileto quando ele fala que tudo é feito de água. Vamos lá. Texto de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo alemão importantíssimo, não é? Escreveu vários livros, um deles, Assim Falava Zaratustra. Nietzsche, atualmente, não é? As ideias de Nietzsche andam em alta, não é? Muita gente está com livros de Nietzsche debaixo do braço e apreciando as ideias de Nietzsche. Não esqueça que todos os filósofos, eles pensam em cima do tempo que eles viveram. Nietzsche morreu em 1901, portanto faz 120 anos. Certamente algumas ideias de Nietzsche se aplicam hoje. Muitas ideias de Nietzsche não servem mais para a nossa realidade. Né? Então, ler com cuidado, não é? Tudo, inclusive filosofia. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, maluca, com a proposição: a água, hidron, é a origem matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário a gente parar para pensar e levar isso a sério? Nietzsche diz sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa ideia de que tudo é feito a partir de um elemento chamado água enuncia algo sobre a origem das coisas, que não tem nada a ver com o divino. Em segundo lugar, porque essa afirmação é feita sem precisar de apoio de uma divindade, de algo sobrenatural. É uma tentativa lógica racional de explicar a origem das coisas. E em terceiro lugar, porque nessa ideia, ainda que esteja em estágio de embrião, ele usa a palavra aqui crisálida. Você sabe que crisálida, não é? É aquele casulo que a lagarta constrói ao redor dela e passa um tempo até virar borboleta, até aparecer como borboleta. Então, Nietzsche está dizendo que essa ideia de Tales é como se fosse uma gestação. Não é? Tem um feto que vai nascer. O feto é a ideia de tentar explicar a origem das coisas. Quando ele nascer, aí você vai ter Platão, Aristóteles. Não é? Muito bem. Está contido o pensamento: tudo é um, no sentido de que todas as coisas são feitas de um elemento básico, fundamental, um arquê. Hoje a gente tem na teoria atômica, na química e na física, essa ideia. A razão citada em primeiro lugar deixa Tales ainda entre a comunidade, não é, o grupo de religiosos e supersticiosos. A segunda explicação tira Tales dessa ideia de que ele não está falando de religião, e mostra como Tales como investigador da natureza. Mas a partir do momento em que Tales diz que
tudo é um, porque tudo é feito de uma substância única, ele é o primeiro filósofo. Ele ultrapassa, não é? Ele sai do mito para a razão pura e absoluta. Se tivesse dito da água provém a terra, teríamos apenas uma hipótese científica, falsa, mas dificilmente refutável naquela época. Mas ele foi além do científico. Ele não quer saber só como as coisas são. Ele quer saber por que são. E é aí que entra a filosofia. Ao expor essa representação de unidade através da hipótese da água, Tales não superou o estágio inferior das nações físicas da época, mas deu um salto sobre tudo o que se pensava na época, né? Ele avançou em tudo. As parcas quer dizer pequenas, e desordenadas observações da natureza, no meu texto estou virando a página, não é? Empíricas quer dizer experimentais, que Tales havia feito sobre a presença e a transformação da água, mais exatamente do úmido, né? Hidron é melhor traduzido por úmido, seria o que menos permitiria ou mesmo aconselharia tão monstruosa aí no sentido de gigantesca, gigante, generalização. O que impeliu, o que empurrou Tales, né, a essa ideia, a essa generalização, foi um postulado metafísico, uma ideia abstrata. Não é porque ele via água por todo canto. Ele disse, rapaz, as coisas todas são feitas de uma única substância. Eu vou dar o nome de hidron a essa substância. Eu não estou dizendo que tudo é feito de água. Eu estou dizendo que tudo é feito de uma única coisa. E, portanto, tudo é igual. É uma coisa só. Toda matéria tem uma única origem. Seguindo, uma crença que tem sua origem em intuição mística e que encontramos em todos os filósofos, ao lado dos esforços sempre renovados para exprimir melhor a proposição. Tudo é um. Os físicos hoje dizem que nós somos resultado da poeira das estrelas. É a poeira da explosão inicial que se condensou formando os planetas. E no caso do nosso planeta Terra, dentro dessa condensação vai nascer a vida. E dentro da vida, nós, seres humanos pensantes. Então, nós somos compostos também da poeira das estrelas. Nós temos os mesmos elementos atômicos que o Sol, a Lua, Saturno, as galáxias têm. Tales tem toda a razão. Tudo é um. Há uma unidade na matéria e nas coisas. A diferença é que nós somos um tudo, um que pensa. E até agora a gente não encontrou nada que seja igual a gente, nesse ponto do pensar. Aí vem as perguntas. Destaque no texto as 3 razões apontadas pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que justifiquem a importância da proposição de Tales. Em seguida, explique o motivo de a terceira razão ser a mais importante. Você viu que eu trabalhei o texto e respondi já isso. Segundo o texto, como Tales chegou à proposição tudo é um, né? Qual foi a sacada, qual foi o insight que ele teve? Muito bem, questão muito comum no Enem e no SSA. Você tem uma imagem, ou texto, ou um texto que é imagem. A tirinha, a charge. Observe a tirinha e a frase abaixo. Primeiro a tirinha. Primeiro quadrinho. A professora, terminando a aula, diz para os alunos: bem, se não houver mais perguntas, vamos para o próximo capítulo.
Calvin, que é esse menininho aí, eu tenho uma pergunta. Aí a professora, sim, Calvin, qual é a sua pergunta? Aí ele, qual a razão da existência humana? Aí a professora diz, Calvin, eu me referi a perguntas sobre as matérias, a matéria, o assunto que nós estamos estudando. Você tem alguma pergunta sobre isso que eu estou explicando? Ai, Calvin, desencantado. Depois, falando sozinho, pensando sozinho, Calvin diz, sinceramente, eu gostaria de resolver essa questão, qual a razão da existência humana, antes de gastar mais energia nesse assunto que a professora está dando. A tirinha está dizendo o quê? Que responder a essa pergunta, qual a razão da nossa existência, é mais importante que as fórmulas de química, que o vestibular, que o SSA. O problema é que a vida, o dia a dia, o cotidiano, não nos deixa tempo para responder a pergunta mais importante. Por que é que nós estamos aqui? Para que é que nós estamos aqui? Qual o objetivo de existir? Isso aqui é filosofia. São perguntas muito mais profundas do que vai chover? Como conseguir um carro novo? Como ganhar mais dinheiro? Qual a profissão que me possibilitará ter status social? Tá vendo? Muito bem. Aí vem um texto. A filosofia é uma coisa com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Ou seja, filosofia é muito importante. Filosofia não tem importância nenhuma. Com base na análise da tirinha e da frase acima, converse com seus colegas sobre a importância da filosofia. Algumas perguntas podem servir de roteiro para isso daí. Que perguntas? Quais as relações que podemos estabelecer entre a imagem e a frase? Calvin está preocupado com a questão filosófica, mas o mundo não está preocupado com isso. A aula gira em torno de um capítulo, 2 capítulos que a professora está dando. E é isso que tem que ser resolvido nesse momento. A preocupação de Calvin, existencial, não tem sentido. As questões postas pela filosofia são fundamentais. E é por isso que a gente tem avançado. É por isso que a gente saiu das cavernas para as naves espaciais. É por isso que a gente saiu do machado de pedra para o computador. Foi fazendo perguntas. Foi questionando. Foi duvidando. Foi pondo em risco as certezas que a gente tinha há milhares e milhares de anos atrás. E a gente foi avançando. E dizendo não, e desafiando, e as pessoas pensando diferente, e lutando, e indo às ruas, e protestando. E nós chegamos aqui. Não. A filosofia nos permitiu isso. Será que sem ela chegaríamos a isso? Essa é uma dúvida. Há uma hierarquia entre as disciplinas escolares? Qual a matéria que é mais importante? Qual a que é menos importante? Se existe essa hierarquia, como se justifica? Por que esta é mais importante e a outra não é tão importante? Quem determina a importância das matérias dentro da escola? Dentro do Enem, do SSA? A ideia de que a filosofia não serve para nada. A filosofia é uma coisa com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. A ideia de que a filosofia não serve para nada é justificada, tem razão de ser, pode ser considerada verdadeira, pode ser levada em conta a sério.
qual a importância da disciplina filosófica no currículo escolar? Vale a pena a gente perder tempo com filosofia? Ou é só para dar emprego ao velhinho Antônio Alves? Para arranjar alguma ocupação para ele? Ou filosofia é muito mais importante do que a gente pode perceber? Ou é a filosofia que nos faz perceber que o mundo não é exatamente aquilo que estão dizendo para a gente que ele é? Ou as coisas não são exatamente como elas aparentam ser? E que não é possível você ter uma verdade absoluta sobre as coisas que são mostradas, e que você pode desconfiar do que aparecem nas redes sociais, do que aparecem nas mídias, como a TV, o cinema, o livro. O que me garante que Antônio Alves está dizendo a verdade? A filosofia é incômoda. Ela nos deixa sem segurança, sem certezas plenas. Mas é a partir dessa dúvida que a gente constrói certezas. Claro que existem certezas. Não posso dizer que não existe certeza nenhuma. Só ao afirmar isso, não existe certeza nenhuma, essa frase já é uma certeza de que não existem certezas. Então, cuidado com o radicalismo. A filosofia combate, né, esse radicalismo, né, verdades absolutas, dogmas. Não vá por esse caminho. Claro que filosofia é importante, mas você tem que se convencer disso e procurar razões para isso. A última pergunta: que expectativas você tem em relação à filosofia? Veja que é muita coisa pessoal. Não há uma resposta fechada aí dentro, não é? Uma atividade boa, além de um livro para você ler, Os Filósofos Pré-Socráticos, de Gerd von Heine. Há um filme, 12 Homens e uma Sentença. A história do filme passa-se quase inteiramente numa pequena sala de um tribunal de júri. Poucas cenas externas. 12 jurados estão reunidos para decidir sobre a condenação ou absolvição de um réu. Tudo parece decidido em favor de que o camarada deve ser condenado, parece que ele é culpado, quando um dos jurados resolve pôr em dúvida e em discussão as evidências das provas. Aquilo que todo mundo tinha considerado até agora como indiscutível, ele começa a perguntar: será que foi assim? Será que essa pessoa que disse que viu o crime está dizendo a verdade? Como é que eu posso ter certeza que ela não está mentindo? O debate entre os jurados a partir daí causa uma reviravolta no filme e expõe exemplarmente o que é argumentar, o que é pensar criticamente. Pronto. Aí, capítulo 2, Sócrates, não é? E a interrogação filosófica. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Tá bom? Um abraço. Tchau.